Vamos com a live aí. Eu perdi a live, pedi licença para aguardar um pouquinho. Hare Krishna, nosso bom dia. Estamos aqui no Centro Cultural Hare Krishna de Bhakti Yoga. Estamos iniciando essa live para o ISKCON Rio de Janeiro, na pessoa do Paravyoma Prabhu, que me convidou e eu aceitei esse convite, né? Embora estejamos com muita ocupação. Estou aqui com o Mukunda, que veio para engrossar o caldo aqui nessa reta final. Não foi final, você já está aqui, uma semana que está aqui, né? Mas 2 semanas já. 2 semanas ajudando. Ele se incumbiu a, junto com os devotos, fazer 6.000 kofta. Kofta, né? Por aí. E não é fácil, hein? 6.000 koftas. E bolinha também doce, né? Simplesmente maravilhosa. Então, mas vamos aqui fazer essa live, falar do Srimad Bhagavatam. É o canto 3, capítulo 27, o verso é do 30 ao 32. E o tema é embaralhamento em atividades fruitivas. Todo mundo sabe que atividade fruitiva é a atividade que gera reações, né? Mesmo que seja uma ação na bondade, né? Então, a reação na bondade resulta em ação da bondade, né? A ação na ignorância resulta em ação fruitiva na ignorância. A reação da paixão também resultado frutivo no modo da paixão, né? Por isso que Krishna fala Nistraiguna Bhava Arjuna, né? Arjuna se situe além dessa bondade, porque qual era a prerrogativa? Arjuna estava entendendo um pouco, né, dos valores externos, principalmente da lei de causa e efeito, que é o karma. Ele preferiu ficar inativo, né? Quando ele fala assim, Arjuna, Krishna, eu posso não lutar? Né? Eu não queria lá lutar porque eu vou ser causa das mulheres perderem seus pais, né? O patriarcal, e aí vai causar que as senhoras, né? As mulheres vão perder, vão ter progênie indesejada, devido à nossa ação. Não é melhor que eles ganhem, né, essa luta? Para que a gente lutar? A gente já entende, né, sobre o karma, vamos pagar a reação por isso. Aí Krishna fala um verso famoso, né? Karma niva adhikaraste. Ele fala, você tem o direito de agir, mas mas você não é a causa de suas atividades, né? E também você não pode desfrutar dessas atividades, porque a causa da sua atividade sou eu, e quem vai desfrutar como Bhoktaran, Jagya, está passando de todo sacrifício, todas as penitências, como desfrutador também sou eu, conhecido como Bhoktaran. Tá bom? Então, vamos cantar aqui um pouquinho, agradecendo aí a vocês. Já está aqui. Tem que botar a live para mim aqui, porque aí eu vou ver. Você consegue ver, né? Eu vou cumprimentando. Eu fiquei 4 anos no Rio de Janeiro. Eu me lembro que a gente saía, eu ia com o Paravyoma, me levava lá no Leblon para tomar banho de mar. Todas as quintas-feiras a gente fazia esse programa, né? Eu vivia sozinho, né? No Rio, sozinho no templo, sozinho, para atender o telefone. Aí quando era na quinta eu convidava uma pessoa, aí o Paravyoma passava lá e a gente ia na praia, que é bem pertinho, né? Ali no Tanhangá, né? Então o Paravyoma é o meu eterno mestre, né? Líder, né? Sempre aceitei as instruções. Então é isso aí, vamos cantar um pouco, tá bom? Gauranga Madhava Gari Hari Gari Hari Janava
Lá no Leblon, na Barra. Na Barra do Chuva. Mostra aqui o Jagannatha que está aqui de lado. Ah, é Jagannatha. Estamos fazendo um mês de Purushottama, então estamos cantando para o seu Jagannatha. Colocamos aqui o seu Jagannatha, que é a foto do seu Jagannatha que vai vir de Suzano, né? Eles não moram aqui, moram em Suzano, do templo, né? Do Adi Templo aqui em São Paulo. E vamos nesse mês de Purushottama, que coincidiu. Vale salientar que o mês de Purushottama, para a Vilma pode confirmar aí, não acontece todo ano, né? Acontece numa confluência, uma influência planetária de 2 em 2 anos, 2 anos e 8 meses, por aí, não é? Então, esse ano coincidiu exatamente no período em que vamos, inclusive, fazer o nosso Ratha Yatra. Né? Ok? Mas vamos ler aqui estamos lendo do canto 3, capítulo 32, o verso 30, capítulo 32, o verso 30, 31 e 32. Ok? Então, o tema é emaranhamento em atividades frutíferas. Pede logo só um pouquinho, bicho, para pessoal. Deixa eu fechar. Também tirou do altar? Também vai tirar? Quebrou. A dela atrás. Já é meio que reciclado. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bicho, eu tô com minha vitamina aqui. Você não fecha não, tá? Porque eu vou ter que comer na frente do altar. Então, Etagva Shradaya Bhaktya Yoga Vyasena Nitya Shaha
Samahitatmam Nishsango Viraktya Paripashati. Então, este vai certamente Shradaya, com fé, Bhaktya, mediante o serviço devocional, Yoga Abhyasena, pela prática da Yoga, Nitya Shaha, sempre, Samahitma Atma, aquele cuja mente está fixa, Nihasanga, a parte do contato com a matéria, Viraktya, pelo desapego, Paripashati, entende. Então a tradução é a seguinte: este conhecimento perfeito pode ser obtido por uma pessoa que já está ocupada em serviço devocional com fé, estabilidade e pleno desapego, e que sempre está absorta em pensar no Supremo. Ela se mantém à parte do contato com a matéria. Então, o ponto aqui importante aqui de quem já está ocupada em serviço devocional, né? Então, esse é o ponto principal. Então, vamos ver aqui o significado de Srila Prabhupada, né? Srila Prabhupada aqui diário. O místico ateísta, praticante de yoga, não pode entender este conhecimento perfeito. Somente pessoas que se dedicam às atividades práticas do serviço devocional em plena consciência de Krishna podem absorver-se em pleno samadhi. Para elas é possível ver e entender o verdadeiro sentido de toda a manifestação cósmica e sua causa. Afirma-se claramente aqui que isto não é possível de ser entendido por alguém que não tenha desenvolvido o serviço devocional com fé plena, né? As palavras Samahitatma e Samadhi são sinônimas. Samadhyatma, Prabhupada, ele traduziu aqui como aquele cuja mente está fixa. Samahita Atma, aquele cuja mente está fixa, né? Como o verso, né? Nista, né? Como o Madhurya Kandabini, né? Néctar da Devoção explica, né? Primeiro, Adi, né? Depois, entrando no processo de Sadhana Bhakti. Depois a gente vai contextualizar isso até chegar à posição de Nista, né? O Dirastatra Namuryat, fixo, né? Nista, porque a alma está passando de um corpo para outro, né? Mas uma alma nista, fixa, Dira, ela não se deixa se confundir, né? Então, mas por que ela não se deixa se confundir? Porque ela está ocupada em serviço devocional. Duas coisas concomitantes acontecem, né, Vishnu? O desapego do mundo e o conhecimento sem causa é dado notadamente por causa do desejo da alma de querer se ocupar na sua posição original, porque já somos, né, servos de Krishna. Se você não serve a Krishna, a seu Jagannatha, você vai ter que servir a potência de seu Jagannatha, que é Yoga, que é Mahamaya, que é a energia externa, né, que também faz parte, né, de Krishna, né? Krishna fala da essa minha energia, ela é divina, né? Senão que ela também se ocupa nesse serviço, né, de fazer-nos ficar iludido, né, pensando que esse mundo é o local para desfrutarmos, né, e sem se responsabilizar, sem se
entender qual o propósito da vida humana, como Prahlada Maharaj explica, né? Forma humana de vida é muito rara de obter, por isso que temos que desde a tenridade, né? Jamanasya Sudulabham Manusya Jama, antes que ocorra Sudulabham, antes que ocorra outra morte. Então temos que levar a sério esse tema da forma humana de vida, né? E o propósito da forma humana de vida, que é encontrar Krishna como Atma Tattva, né? Então, Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Chalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shigurave Namaha. Namos Pestaptali Srimati Ridananda Goswami Tinamine. Namos Pestaptali Bhaktivedanta Swami Tinamine. Então, Krishna, somente pessoas que se dedicam às atividades práticas do serviço devocional em plena consciência de Krishna podem absorver em pleno samadhi. Aí o propósito que era vigente em Satyuga, né, que é o processo de Patanjali, né, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dhara, Dhyana e Samadhi, não vai ser vigente não vamos tirar proveito nessa era, né, porque estamos na Kali Yuga e o canto dos santos nomes deixado pelo próprio Chaitanya Mahaprabhu é a prerrogativa para que nós sair desse mundo e voltar os santos nomes de Cristo, voltar à nossa posição original como servo de Cristo. Então o sacrifício nessa era, Krishna Varna Tusha Krishna, Sangha Astra, Sangha, associação com a arma, Sangha Astra é a arma do quê? Dos santos nomes. Esse é o nosso poder, né? Kalô Nasteva, Gatiranya Terra, né? Não é possível de outra maneira, só dessa maneira, né? Pelo cantar dos santos nomes de Cristo. Então tem que ter um entendimento disso, né? Que nenhum outro processo vai nos dar a garantia de, mesmo nessa vida, voltarmos ao Supremo, né? Então, porque Samadhi, como o estágio da absorção, né, que é o Nirvana, ainda é só um estágio ainda, né? É um estágio. Tudo bem, Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan, Shabate. Krishna é compreendido em 3 aspectos. Brahman, impessoal, né? Paramatma, localizado, e ele propriamente dito, né? Como a posição de servo. Bhagavan, aquele que possui as suas 6 qualidades, atributos, né? Superlativo, né? Superlativo. De potência, de poder, fama, beleza, conhecimento, riqueza e renúncia. Esse é Krishna com seus atributos, né? Pode ser que a pessoa reúna uma dessas qualidades, mas com certeza ela não vai reunir essas 6 qualidades conjuntamente, né? Não vai. Ok? Então eu vou passar para o outro verso, né? Então pode falar aqui. Afirma-se claramente aqui que isso não é possível de ser entendido por alguém que não tenha desenvolvido serviço devocional. Serviço devocional começa com Shravana, né? Existem 9 processos, sendo que um desses, como por exemplo, por ouvir, né? Por ouvir, por cantar o Bhagavata, Shukadeva Goswami se purificou, né? Por cantar, por ouvir Arjuna não, por ouvir Parikshit Maharaj, né? Por ouvir de Shukadeva Goswami. Então Shravana, o primeiro processo é Shravana, ouvir. Depois de Atmanivera não, Padya, se render aos pés de lótus. Então, ninguém mais se rendeu do que as devotas, as gopis, né? As Lakshmis, que serve seu Narayana de forma constante, né? Então, primeiro, Shravana, Kirtana, Vishnu Smarana, lembrar de quem lembrou de Krishna, Prahlada Maharaja, ninguém lembrou mais de Krishna
de que Prahlada Maharaj, nas horas de completas dificuldades, né, quando era imposta pelo próprio pai, Hiranyakashipu, mas ele estava absorto e ele só lembrava de Krishna e pedia proteção a Krishna. Né? Então, por aí vai. Então, Samadhi é só o estágio de absorção. Ainda tem que avançar, né? Sobre a questão do serviço, como Prabhupada está comentando aqui, né? Só é entendido por alguém que não... afirma-se claramente aqui que isto não é possível por ser entendido por alguém, né, que não tem essa compreensão, que o serviço devocional, Bhakti-Amab Janati, é o serviço que deve ser feito, Bhakti-Amab Janati, Jasmin Tatuataha, que essa verdade é compreendida em dois aspectos, né? Shravana e Kirtana, em ouvir e em cantar. Então, e praticar serviço. Né? Ainda mais com fé. Né? Então, Krishna explica para Arjuna, Tatchadadana Munayo. Não Tatchadadana Munayo. Esse, né? Ele fala, a própria Manivartante Mrityu Sansara Vartamani. Ashradadana Purusha. Esse Purusha, que somos nós, né? Purushinhas, só pode, para não cair vítima, Mrityu Sansara Vartamani, né? Ficar provando da morte, né? Como, trocando de corpo, como quem troca de camisa, né? Desse jaleco aqui, vinho, né? Que eu estou. Então, porque a alma sem fé, ela não vai superar, né, o círculo do Sansara. Então, a única chance, né, Parantapa, seguindo o processo Paran, processo transcendental, que é o serviço devocional que eleva-nos à nossa posição original como servo amoroso de Krishna. Ashadadana Purusha Dharmasyasya Parantapa Mrityu Sansara Vartmani. Né? Então, sem essa fé implícita em Krishna, no mestre espiritual em Krishna, Asyadevi Parabhakti, Asyadevi Tataguru, Tasyat Kartita Ihata, Yahartan Prakashanta Mahatmana. Só as grandes almas que vão poder realmente, né, levando a sério o processo de sadhana, né, bhakti, né, levando a sério o processo de anartha nivriti, levando a sério o processo de quem está fixo, né, fixo enquanto você está fixo, porque depois de estar fixo, né, vai colher dos frutos, do resultado da atividade que foi feita. Depois você vai chegar ao aspecto de Bhava, Mahabhava, até encontrar Krishna Prema, levando em consideração, Prabhupada fala que é muito raro tal grande alma, né, chegar a esse estágio. O serviço devocional puro é muito raro de obter. Então agora vamos para o verso 31. Itita katitam gurvi gyana tat brahma darshanam yanano vidyate tatuam prakrite purushasya cha. Então Prabhupada dá esse significado, tradução explicando: minha querida e respeitável mãe, temos que lembrar que isso aqui são as instruções do Senhor Kapila Deva, que veio na encarnação branca, na cor branca, e veio ele como sendo filho de Kardama Muni, né? E mãe Devahuti está explicando o estudo analítico da matéria, né? A compreensão desse estudo, né? E parte dos elementos mais grosseiros até o elemento mais sutil, que envolve o tempo, a consciência, envolve tudo, né? E para não dizer o arranca, né? A falsa identificação, uma ocupação que é falsa, né? Que não é verdadeira. Então fala que, minha querida e respeitável mãe, eu já descrevi o caminho da compreensão da verdade absoluta pelo qual pode-se chegar a entender a real verdade sobre matéria e espírito e sua relação. Não tem significado, vou partir para o segundo. Aí temos nesse terceiro verso temos um significado maior, e a gente vai se deter mais nesse último verso,
e concluir aqui, ok? Então, Jnana Yoga Chamanisto Nirgunyo Bhakti Lakshanaha Dvayo Api Eka Avarto Bhagavachata Lakshana. A investigação filosófica culmina na compreensão da suprema personalidade de Deus. Após atingir esta compreensão, quando alguém se livra dos modos materiais da natureza, alcança a fase de serviço devocional, seja diretamente através do serviço devocional, seja através da investigação filosófica. Tem-se que encontrar o mesmo destino, que é a suprema personalidade de Deus. Então, o significado, o Bhagavad Gita diz que após muitas e muitas vidas de investigação filosófica, o sábio finalmente chega ao ponto de saber que é Vasudeva, de saber, que Vasudeva, a suprema personalidade de Deus, é tudo. Savayiti Samahatma Sudulabha, né? Que Krishna é tudo, que Vasudeva é tudo. E por isso rende-se a ele. Esses estudantes sérios em investigação filosófica são raros, porque são muito grandes almas. Então explica que Bahunam Jamanante, depois de muitos e muitos nascimentos e mortes, aquele, por uma investigação filosófica, Jnana, Manprapadyante, se rende a mim. Vasudeva Sava Iti, Samahatma Sudulabha. Essa grande alma são raros, porque são muito grandes almas. Esses estudantes sérios em investigação filosófica são raros, porque são muito grandes almas. Esse é o significado de Prabhupada, né? Se através da investigação filosófica alguém não puder chegar ao ponto de entender a pessoa suprema, então não terá terminado sua tarefa. Calma, né? Nada está perdido. Pode ainda sair da plataforma de Arata, Artat, de Gyasvi, Gyani e, através do serviço, transcender essa influência. A gente lembra dos 4 Kumaras, né? A gente lembra do processo de yoga também feito por Dhruva Maharaja, né? Que saiu meio que irritado, ansioso, porque a sua madrasta, era Suniti e Suruti. Não sei quem era a madrasta e quem era a mãe biológica, né? Mas a madrasta preteriu, deixou Dhruva Maharaja, tirou do colo do seu pai, o rei Uttanapada, e colocou seu filho. E ele não gostou, como qualquer criança não vai gostar, né? Ele estava desfrutando no colo do pai, ali, sendo afagado e tal. Aí chega a madrasta, tira e coloca seu filho, Então ele ficou muito irritado por isso. E foi conversar com sua mãe, e a mãe dele falou que não tem alguém puder, acho que está o Dasha, está o Haridasha, tem uma espécie, está um pouco longe, está o Sérgio Pacheco, nosso querido padre, o Sanatana Dharma, nossa ocupação original. Está Sundarang, que também vai estar vindo para cá no sábado, agradecendo a presença de vocês. Então, eu só não sei quem é a mãe, Suniti ou Suruti, mas aconteceu isso. E ele sai, para fazer um palácio, construir algo para ele, pessoalmente, com esse desejo de construir algo mais importante do que o rei Uttanapada, mas não só mais importante do que o Uttanapada, o pai dele, mas também mais importante do que o seu próprio avô, o seu Brahma. Então ele saiu com desejo, não de escama, sacama, com desejo, para poder
fazer esses sacrifícios e obter o resultado desse sacrifício. Lógico, Krishna vai dar, né? Uma pessoa que sacrifica, foca, né, o seu trabalho, mesmo no Varna, né? Socialmente falando, antropologicamente falando, quem trabalha vai colher o resultado disso, né? Mas o que acontece quando ele chega em Samadhi, nessa obtenção, e vê Krishna, né, aparece para ele, diante dos olhos dele, ele fala um verso que eu me esqueço, né, mas que o resultado, eu já falava esse verso assim com a compreensão, mas agora me esqueço, mas que ele fala, que ele compara, ele fala, porque Krishna fala, o que você deseja, meu querido Brahmana, né? Aí ele fala, não desejo nada, né? Mas tinha um desejo, não é? Que era construir um palácio, né? E Krishna sabe disso, a porção plenária no coração, ele sabia disso, Krishna. Porque Krishna é onisciente, onipresente, né? Então, ele falou, não desejo nada, porque eis que estou aqui à frente da joia mais preciosa, que é o Senhor, né? E o meu desejo, que agora foi contemplado, né, comparado ao Senhor que está presente diante de mim, a meus olhos, comparado essa joia que está aqui, meu desejo é comparado como se fosse caco de vidros. Mas Krishna, né, satisfez o desejo dele, né, contemplando, né, dando o seu darshan, e ele realizou a partir dali, né, o processo de Bhakti, porque Samadashinaha, né, ele teve a visão de igualdade, né, com essa compreensão de que só não estava vendo o pai dele, que ele estava invejoso, né, mas ele via o pai dele, como a mãe, todos como uma visão de igualdade, né, porque é isso que Krishna fala, Samadashinaha, né, tem uma Vinashtachati Nakankshati, Sama Sarveti. Quem tem essa visão de igualdade, sejo, pedra, não tem dualidade, ele alcançou Nistraguna Bhavajuna, ele conseguiu Manchayovi Abhicharena, transcender os modos. Quando você transcende os modos, ignorância, paixão e bondade, você situa em Brahman, né? Então, você entende que você é o espírito e existe o Parambrahman, que é Vasudeva, que é Krishna. Então, mas Krishna mesmo assim não deixou barato e deu para ele um presente, né, que nada mais é, né, que quando vem a dissolução parcial e a total, não é destruído o planeta de Dhruva, né, onde Dhruva Maharaja mora, né? Então, após muitos e muitos anos de dificuldade, o yogi ou filósofo sábio poderá chegar até ele, mas seu caminho é muito incômodo, ao passo que o caminho do serviço devocional é fácil para todos. Pode-se obter o resultado de sábia especulação filosófica simplesmente praticando serviço devocional. E a não ser que alguém chegue ao ponto de entender, tem que realizar, né, a personalidade de Deus mediante sua especulação mental, toda a sua investigação será considerada mero trabalho gratuito e infrutífero, né? Dá resultado, né? Atividade frutífera dá resultado, mas não é o resultado último. Temos que entender Preya e Shreya, né? Saber o que é o bem imediato e o que é o bem último, Shreya, né? Não o caminho de Pavitra e Marga, né? O caminho do envolvimento material, né? Como o Prahlada Maharaja fala, né? Se nós levarmos sério essa forma humana e buscar o que não foi conseguido em tantas outras vidas, antes que ocorra outra morte, Sudulabam Manusya Jama, né? Ele fala isso, né?
Acharya Pragyoso, né? Dharman Bhagavatam Iha, né? Kalmaran, Kalmaran, né? Os índios trabalham a infância, tem a palavra chamada curumins, são as criancinhas, né? Que tem a raiz latim, né? E Kalmara, desde a eternidade, como Prahlada Maharaj levou isso muito a sério, mesmo brincando com seus filhos dos devotos ateístas, né? Na escola de Sukracharya, Nandyamarka, dirigida, né? E regida pelo próprio pai de Prahlada Maharaj, que era ninguém mais do que o grande demônio Hiranyakashipu, né? Mas ele fala isso. Então, antes que ocorra outra morte, temos que levar esse tema muito sério, Atma Tattva, porque senão vamos ficar envolvidos em atividades fruitivas e vamos ter que ficar, como o Prabhupada está falando aqui, o destino final do filósofo sábio é fundir-se no Brahman impessoal, mas até Brahman, porém, este Brahman é a refulgência da pessoa suprema. O Senhor diz na Bhagavad Gita, Brahmanohi pratistaham amrita swayavasyasya cha. Eu sou a base do Supremo. Lembrar o nosso querido, né? Eu sou a base do Supremo, que é eterna, a natureza do prazer transcendental. A música que foi cantada no livro do Raghunatha, né? Canção do Divino Mestre. Se eu não me engano, quem canta essa música é o filho do Caetano Veloso, que é o Moreno, né? Então, eu sou a base do Brahman impessoal, que é indestrutível e é a bem-aventurança suprema. O Senhor é o reservatório supremo de todo o prazer, incluindo o prazer do Brahman. Portanto, afirma-se que quem tem fé inabalável na suprema personalidade de Deus já compreendeu o Brahman impessoal. Então vai entrar, tem que entender Shraddha, porque é Shraddha, a fé, onde você desenvolve o amor por Krishna, né? Por isso que Krishna fala, um paradigma, né? Porque Krishna explica para Arjuna, aquele que não tem fé, mas a fé é inerente à alma. Ele fala Ashradadana Purusha, mas quem não tem fé em quem? Nesse Dharma, porque embora seja inerente à alma, tem fé em tudo, né? A gente sempre dá esse exemplo que Prabhupada sempre nos deu, né? A gente tem fé que vai comer uma comida no restaurante, né? A gente não tá vendo a procedência desse alimento, né? Mas você come com fé, sabe? Como é que o cara fez esse alimento, né? Você tem fé e você come com a fé que a Anvisa, né, passou por ali, fez as inspeções, né? Então você tem fé, pega um ticket, né, para qualquer outro país, né? Agora a Paravioma está vindo para cá, né? Ele só vai ver o motorista na hora que vai embarcar, né? A gente vê o piloto, né? Mas se ele quiser desviar esse ônibus, né? A gente tem fé que vai vir para São Paulo. Mas por alguma maluquice ele desvia do caminho, como a gente vai notar dentro de um corpo, dentro de um ônibus, dentro do avião, que ele está desviando, né? Está nos desviando. Então, a fé é inerente nesse sentido. Agora, Dharmasyasya Parantapa, como o Prabhupada fala aqui, o Senhor é reservatório de todo o prazer, incluindo o prazer do Brahman. Portanto, afirma-se que quem tem fé inabalável, Yasadevi Parabhakti, Parambhakti, Yasadevi Tataguru, está aqui Srila Prabhupada, quem tem fé implícita em Srila Prabhupada, né? Dharmasyasya Parantapa, quem não tem fé, Mrityu Sansara Vartmani. É certo que o ciclo de nascimento, como o Prabhupada fala, né, vai ter que continuar, continuando o ciclo do Sansara.
né? Mas para quem ouve e quem segue o princípio de Dharma, deixado por Srila Prabhupada, deixado por Krishna, Dharmasyasya Parantapa, né? Então, Yasadevi Pragati, Yasadevi Tataguru, Tasyat Kartitaryata, Prakashanta Mahatmanaha. Krishna se revela, Yasadevi Parambhakti, Yasadevi Tataguru, né? O Jajatiman Prapadante, Tanstatarmi Bhajamiham. Na medida que você se reciproca comigo, Krishna explica para Arjuna, eu me revelo proporcionalmente ao seu desejo, né? O problema é que a gente não deseja se encontrar com Krishna e quer obter o resultado, porque não pratica, né? Então, Krishna vai reciprocar só nesse nível em que você compreende ele, né? Se você compreende Jnana e faz Vairagya, usando dessa arma, né, sua verdadeira potência, né, para poder livrar-se do enredamento material ou das atividades fruitivas, entendendo que Bhagavan Sava Iti Samahatma Sudulabhari, né, que Vasudeva é tudo, né? Vasudeva para criar, Vasudeva para macar, Vasudeva para Dharma, Vasudeva para yoga, Vasudeva para todos os dharmas, Vasudeva para toda ocupação, mas Krishna fala, né? Todos estão seguindo o meu caminho em diferentes níveis. Esse nível do Bhagavatam é o estágio perfectivo da alma. Nasta praesha badeshu nista Bhagavata sevaya itiantis obadivi dinot surisatam. Então, com essa fé inabalável no Bhagavatam, tudo que é molesto no coração, tudo que é molesto no coração é quase por completo, né? Irrevogável, quer dizer, não tem, é mitigado, né? Quem tem fé em forma irrevogável tem o resultado obtido devido a essa fé implícita, né? Tanto no Bhagavatam e o Parampara, né? Que vem da sucessão dos grandes acharyas, né? E mestres espirituais. Evam Parampraptam Evam Parampraptam Rasayo Vidu Sakala Neha. Por algum momento essa sucessão discipular foi partida, foi rompida, mas Krishna vem de novo, né, para falar de novo Bhagavad Gita, para explicar de novo, né, que Yoganasa Parasa, né, quer dizer, de novo fazer essa ligação, né, da corrente discipular, né, de novo nos conduzir, né, colocar a energia de novo, dar a nossa energia para a qual a gente pode ir a Ele. Por que não? Né? Por que não se esforçar, entendendo que Krishna é o nosso verdadeiro protetor e amigo, né? Ok? Então vou só concluir aqui. Eu sou a base do Brahman impessoal, que é indestrutível e é a bem-aventurança suprema. O Senhor é o reservatório supremo de todo o prazer, incluindo o prazer do Brahman. Portanto, afirma-se que quem tem fé inabalável em Krishna já compreendeu o Brahman impessoal e o Paramatma. Certo? Então, vem aqui, trazer aqui mais para perto de mim, sabe? Aqui. Então, eu estou aqui com Haridashana. Parantapa é o subjugador dos inimigos. Obrigado, Hari. Isso aí, Parantapa, que subjuga todos os inimigos, né? Estamos aqui com Marcelo, no serviço devocional, praticar 16 voltas de Japamala diária não é tão fácil como podemos alcançar essa meta.
Sim, não é difícil, não é fácil. Mas quando é que você passa, quando você se sente útil no serviço? Enquanto estamos na plataforma externa ou numa condição de melhoria para a nossa condição física, pessoal, mental, quando a gente está praticando o processo ainda nesse aspecto, né? Logo quando essa demanda é assim realizada, então você deixa o processo de Bhakti. Você deixa de cantar as suas 16 voltas. Mas como eu falei, né? Nityada, cantando com essa fé para o mestre espiritual, inabalável, né? Tanto para Krishna, compreendendo, servindo, tá? Dividir para Ipatena, para Ipastena, Sevaya, sem querer obter resultado de nada disso, simplesmente por cantar os santos nomes de Krishna. Então é certo que você vai sentir desejo, começar a colher, né, os frutos de estar fixo nisso. Você começa a colher os frutos dessa japa que você está cantando, né? Saindo da plataforma Sakama, entrando na plataforma Niskama, porque o serviço ele é sem resultado, né? O serviço ele é Niskama, ele trabalha na ação que não tem resultado. Você faz por espontaneidade, né? Mas enquanto não tivermos essa espontaneidade, não vamos entrar tão logo, está um pouco longe de entrarmos na fase reflexiva, que é a fase intermediária, e na fase onde você não ofende mais. Então é compreensível que no começo, né, a gente cometa ofensa, mas na consecução do serviço, né, também é muito tangível, né, que alguém vai parar, né, com essas demandas e vai entrar na plataforma. Para quem está realmente com essa fé, né, tem essa fé, né, está com a inteligência focada em Krishna, como ele explica a Arjuna, Vivasyatmika Buddhi Kurunandana, focada em Krishna, né, cai, levanta, né, dá a volta por cima e levanta, né, a poeira e dá a volta por cima, né, como fala a música, né. Então, é isso aí, Marcelo. Não é fácil não, né? Temos que estar fixo para dar um spoiler assim, porque é importante o Mangalari, né? O horário Sumangala, Bhavatidran Suastayana. O estágio mais auspicioso é cantar japa de manhã. Agora, o Prabhupada falava, para acordar cedo e cantar japa, antes de ir para o trabalho, entendeu? Você tem que dormir cedo. Eu me lembro quando o Haridasa, né? Eu ainda estava na cozinha, ele já estava indo, subia, eu chegava no quarto, eu estava dormindo 7h30, 8 horas. O Haridasa já estava dormindo. Eu falei, pô, Prabhu, ele falou, pô, eu vou acordar cedo amanhã, vou acordar da idade. Então, 8 horas, não sei se o Haridasa ainda continua dormindo, 8 horas da noite. 7h30, 8 horas, o Haridasa já está na cama. Por quê? Porque ele sabe que Deus ajuda quem cedo madruga. Então, quando você começa, nesse estágio, cantar essa japa, duas coisas concomitantes já começam a acontecer. Esse desapego naturalmente, e você vai sentir muito mais prazer em cantar completar a sua volta, né? Não só completar a volta, mas em qualquer circunstância de situação, vai estar sempre cantando, né, os santos nomes de Krishna, né? No mínimo 16 voltas, né? Isso que a gente promete ao mestre espiritual. Fala-nos sobre o Ratha Yatra no domingo. Deixa eu ver se tem alguma... Por favor, leia os comentários anteriores. Tem mais comentário, tem mais em cima. Eita, tem um monte de comentário aqui. Reverência Boda, nas minhas reverências. Otávio, Daniel, que é o Ojasui, mora aqui em Jundiaí, trabalha junto com o nosso querido Ratsindo, que está promovendo, né, facilitando esse serviço lá em Jundiaí. Inclusive, Ojasui. Tem um pessoal aqui de Jundiaí, eu já dei o endereço. Aliás, eu não estou com o endereço, né? Se vocês puderem, eu falei que tem no espaço cultural em Jundiaí. Então, se você puder passar o contato para mim, tá bom? Para eu passar por algumas pessoas que aqui vêm que são de Jundiaí.
Paulo Pedro, era na Praia da Barra, que já foi. Agora, como é que eu... Agora travou aqui. Bactacleo, Haribo, Bactacleo está aqui conosco. Como viu agora, está em Nova Gokula, Bactacleo. Estou na academia correndo na esteira, assistindo a aula. Olha só, o Hari sempre mantendo, né, a mente e o corpo junto, né? Consciência de Cristo, obrigado, Hari. Uratayatra, sim, vamos falar aqui, vamos ver quem tem alguma pergunta a mais. Purushottama, a pessoa suprema, o mês de Purushottama, Paravyama Prabhu está falando aqui, explicando desse mês. Shruti era madrasta de Dhruva, então Suniti era a madrasta, Suruti era a madrasta e Suniti era a mãe de Dhruva. O desejo dele era simplesmente construir um palácio, mas ter um reino superior, até mesmo do seu avô, né, que é o seu próprio Brahma, para não dizer do rei Utanapada, né, que era o pai dele. Então não tem mais questões. Shila Prabhupada aqui já, reverência, o Haridashna, não tem mais perguntas. Bom, estamos aqui numa maratona, vamos fazer o maior dos eventos, que é a glorificação, o evento de todos os eventos, que é o Uratayatra. É muito importante, né, participarmos do Uratayatra em diferentes lugares, né? Eu, quando tenho tempo, eu vou para o Nordeste, vou para o Rio, vou para o Sul participar, porque é muito atrativo, né? Levando em consideração que o seu Jagannatha só sai nesse dia. O seu Jagannatha não vai para canto nenhum. Isso é tão verdade que quando o Prabhupada aí no Top Square Garden, né, levou uma vez só, cantou, né, para dar misericórdia ali os hippies, né, mas ele já tinha formado já ISKCON, né, e Prabhupada estava cantando no Central Park, mas já com 6 meses, 1 ano, já tinha instalado as deidades e tal. E aí, não sei se foi o Shamasundra ou se foi o Tamal Krishna, que inventou de levar... Olha, Prabhupada está no Top Square Garden, vamos levar seu Jagannatha para lá. Para que isso, né? Então não é que seu Jagannatha sai para qualquer lugar, para qualquer, entendeu? Aí Prabhupada falou, mas quem deu autorização? A Paravyama pode lembrar desse episódio, de vocês ficarem trazendo aqui seu Jagannatha ao bel prazer de vocês. O seu Jagannatha não sai assim para todos os lugares, né? Então, ele sai no dia do Uratayatra, né? Então, vamos comemorar dia 31, né? Tem uma demanda de muito serviço, né? Estamos aqui porque reúne mais de 1000 pessoas, né? Os gastos são exorbitantes, porque a gente investe, né, em som, né, em decoração, flores, o investimento é alto, né? Já estamos gastando mais de 30 mil reais de investimento, ainda tem muito mais coisas para fazer e investir. Estamos aqui com a presença que sempre vem para dar um apoio, né, e reunir com os discípulos e reunir também com toda a agenda, né, das pessoas que estão ocupadas no serviço, né, com seus serviços com o Uratayatra, que é o Jamunacharya Maharaj, né, que está aqui, todo ano vem, ele já veio faz 4 dias aqui, ele está também junto conosco organizando esse evento. Então, venham, né, de qualquer forma, de ônibus, venham, entendeu? Mesmo que seja como eu faço, né, às vezes viajo e volto no mesmo dia à noite, é austero, né? Você desfila, já chega, eu fui para Porto Alegre no Uratayatra, então você vai um dia antes, né, à noite, dorme no ônibus, chega de manhã no Uratayatra, à noite já está voltando para São Paulo. Então, mesmo que seja para fazer sacrifício, né? Porque sem sacrifício, como é que a gente vai poder ter fé em Krishna? Krishna fala, Chaitanya Mahaprabhu fala, né? Ele fala, Krishna Vana Tusha Krishna, Sangha Astra Pashadam, Jaga Sankirta Parajantihi,
sumir dessa. Se formos inteligentes de verdade, vamos aceitar essas tapaças, austeridade, para o Senhor Hari, né? Então, eu me lembro que teve, acho que 2 anos atrás, eu me lembro, não sei se Paravioma mesmo, né? Que voltou no mesmo dia, né? E não é que fácil, né? Você chega, principalmente uma pessoa, idade, né? Já com uma certa idade, participar do festival e já ter marcado o ônibus para voltar à noite, né? Para o seu destino, né? Mas vale a pena, gente, porque é seu Jagannatha, é o Adi deidade, primeira deidade no Brasil, né? Então todo mundo, por uma compreensão, devem prestar essa homenagem, né? Vindo para o Ratha Yatra, o desfile das deidades, né? Não vou contar a história, porque todo mundo já conhece a história do seu Jagannatha, né? Como ele se manifestou, ele junto com sua irmã e seu irmão, né? Baladeva e Subhadra. Ok? Se vocês têm algum outro comentário, eu vou encerrar aqui, por aqui, né? O festival o horário é aqui em cima, aqui pertinho, aqui na Praça dos Arcos, né? Começo aqui da Paulista. Aliás, é mais à frente um pouquinho, que é a Praça dos Ciclistas, né? O Paravioma fala Shri Krishna, né? Não é ciclistas, é ciclistas. Não é Paravioma, Praça dos Ciclistas, Shri Krishna. Então, vai sair daí por volta do meio-dia, 11 horas, 1 hora, 13 horas, das 12, por ali, a concentração, né? Vamos estar ali, vamos ter também a presença, né? Vai vir alguns músicos do grupo que vai também estar junto com Chandramukha Swami, né, numa parte ali na concentração, que é o pessoal do Pena de Pavão, de Krishna. Acho que tem uns 4, 5 participantes, né, quando era o grupo que saía no passado, né, lá em Belo Horizonte, eles vão estar também presentes. Então depois fazemos o cortejo até ao Clube Homes, onde vamos estar ali por volta das 3h30, concluindo e recebendo as deidades, quando elas entram para ser instalado, né, no palco, no clube. Eu queria falar a vocês, eu fiquei na responsabilidade de organizar os Kirtanias, né, que vai estar cantando. Eu quero dizer a vocês que vamos estar na frente do Homes, fazendo Kirtana, Harinama, né? A minha parte do canto não vai ser durante o trajeto, né? Só vão ser 6 pessoas para cantar. Vocês não me peçam para poder cantar, porque a gente vai cantar de frente ao clube. Inclusive, alguns devotos vão estar distribuindo livros, convidando as pessoas para entrar no clube, que é o pessoal ali da Paulista, né? Para entrar no evento. A gente só não convida se tiver super lotado, né? É um local para 1.500, 1.300 pessoas, mas super lota e aí a gente não vai ficar convidando. Mas o canto mesmo só são essas 6 pessoas, para o Kshatriya Swami, Chandramukha Swami, Jamunacharya também não vai cantar, ele também vai estar ocupado no clube. Vai estar cantando a filha do Chaitanya Gosai, Aladini, mais o Krishna Balarama e o Jai Govinda, que é aqui de Guarulhos, que vai estar cantando. Então só são essas 6 pessoas, tá bom? Mas podemos fazer esse trabalho, cantar e fazer Harinama, distribuir livros na frente do clube por volta das 3h30, quando a gente chega e conclui ali o desfile, tá bom? Agora, por exemplo, se o Chandramukha, né, tá cantando, liderando, né, e me chama para cantar, para fazer a segunda, porque vai ter 2 microfones, né, para fazer a resposta, aí pode, não tem importância, né, fazer a resposta pode. Se o Krishna Balarama tá cantando na vez dele, ele convida a Dhananjaya, né, que é o filho dele, para cantar, fazer a resposta, então pode, mas puxando
né? Só vão ser essas 6 pessoas. Ok? Então, vou encerrar por aqui. Então, todas as glórias a Srila Prabhupada. Não sei se veio alguma dúvida desse assunto, é sempre bom, porque tem alguns comentários. Eu acho que não tem mais. Né? Na Praça dos Ciclistas. Pravema colocou aqui. Tem que ir de bike. Tem gente que vai, porque mora aqui no bairro, o devoto diz que vai de bicicleta mesmo, porque ele já anda de bicicleta aqui ao redor, aqui no Pacaembu. Ele mora aqui próximo. O Otávio levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso mesmo. Essa é a moça. Levanta, sacode a poeira. É isso mesmo. Ninguém deve se sentir caído, né? Porque a nossa condição já foi de ter vindo para esse mundo. Já caímos nesse mundo. Mas podemos nos levantar, né? A misericórdia dos devotos e de Krishna. Shanti Suniti era a mãe. Haridasa está falando aqui. Explicando. Tá bom, gente. Acho que agora é só até sábado para a Vyoma e a Sundaram, que vai estar vindo, né? Não sei que depois daqui agora, né? Alguém se sinta desejosa. A gente sempre faz um arranjo, mesmo aqui no templo, né? Se quiser ficar, se não quiser viajar durante a madrugada, a gente sempre aperta aqui. Eu me lembro, né? Quando eu ia para os grandes festivais em Nova Gokula, 1.000 pessoas, 1.200 pessoas, e sempre tinha um espaçozinho para a gente descansar, né? Para ficar para outro dia, para a gente retornar aos nossos destinos, né? Ok? Então vou encerrar por aqui, já foi além do horário, estamos 3 minutos, não muito, né? Mas vou encerrar por aqui, tá bom, gente? Então, todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias ao Senhor Jagannatha, Sri Jagannatha, Sri Baladeva Subhadra, Shri Gaura Nitai Ki Jai.